seja o Senhor por esse maravilhoso ajuntamento que faz parte da Conferência das Igrejas do Nordeste de novembro de 2017. É a primeira vez que nós fazemos esse turnê, para não dizer esse turnê maravilhoso, já sem a presença do irmão Dong, E como vocês todos sabem, o irmão Dong partiu para o Senhor no dia 4 de setembro, numa segunda-feira da conferência em Sumaré, na Estância Árvore da Vida. E desde aquele momento até hoje, irmão, nós temos recebido muita bênção do Senhor. A transição foi toda ela feita pelo Espírito Santo e tudo foi feito de uma maneira maravilhosa. Embora nós sentimos muita falta do nosso irmão, mas a sua partida, irmãos, nos abençoou ainda mais com todo esse trabalho que o Espírito Santo está fazendo. E em todos os lugares que eu tenho percorrido, desde as 4 conferências regionais, que ainda as mensagens compõem os próximos números do Alimento Diário, e depois eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, 12 dias, e semana passada eu estive em Araguaína, norte de Tocantins, e hoje estou aqui em Recife. E todos, irmãos, sem exceção, em todos os lugares o Senhor tem mostrado a sua bênção extraordinária. O ambiente é ambiente de graça. Muitas pessoas estão se agregando, à vida da igreja, mesmo aquelas pessoas que se afastaram por algum motivo, estão se reencontrando na vida da igreja novamente. E a alegria é muito grande nas reuniões. O serviço das igrejas tem sido serviço de excelência. E, irmãos, nós temos que, de um lado, aproveitar esse momento maravilhoso para avançarmos ainda mais. Eu creio que o Senhor preparou o terreno, usou o irmão Dong para preparar toda a base, e nós temos obrigação, irmãos, de pegar essa tocha acesa, esse bastão que está nas nossas mãos. Nós temos que prosseguir, fazer a vontade do Senhor para o progresso do Evangelho até a volta do Senhor. E nós, irmãos, temos que andar mais rápido. Não podemos mais, como eu disse em Araguaína, não podemos mais, irmãos, perder mais tempo dando voltas no deserto por 40 anos. Eu não tenho 40 anos para gastar. Então nós precisamos andar mais rápido. Parar com as picuinhas da nossa alma. Parar com os caprichos da vida da alma. Não é mesmo? E vamos, irmãos, viver no Espírito e produzir fruto para o Senhor. Então o livro de Filipenses, irmãos, veio de encontro a essa necessidade, nesse momento tão extraordinário, um livro tão doce. Eu vou tentar aqui apresentar alguma coisa para vocês, embora não tenho como detalhar desde todos os versículos, porque a minha intenção hoje é falar um pouco sobre as ternas misericórdias de Cristo Jesus, que está em Filipenses capítulo 1, versículo 8. Mas eu queria que vocês todos considerassem um pouco comigo. A igreja em Filipos foi uma igreja levantada por Paulo de uma maneira muito gostosa, muito íntima. Ele, dependendo do Espírito, ele e o Silas já vinham na direção do Espírito Santo, sensíveis ao Espírito Santo, desde a revisitação da região da Galácia.
E depois de revisitar as igrejas da Galácia, eles partiram para a Ásia Menor, pregando o evangelho na Ásia Menor. Mas o Espírito Santo não lhes permitiu. Então eles acharam, já que eles estavam indo de leste para oeste, já que não podiam descer ao sul para a Ásia Menor, eles pensavam em subir ao norte para a Bitínia. E o Espírito de Jesus também não os deixou. Eles entenderam que teriam que continuar em direção ao oeste. Só que quando chegaram no final daquela terra, não tinha mais onde ir, porque estavam de frente ao mar Egeu, faz parte do mar Mediterrâneo. Eles não tinham mais aonde ir, e naquele dia apareceu um varão macedônio em visão a Paulo, e chamando Paulo para ajudar em Macedônia. Paulo entendeu que era a voz de Deus, era a intenção do Espírito que eles fossem até a Europa. Assim eles navegaram e foram até Filipos. Em Filipos, eles não tinham grandes estruturas missionárias, eles eram apenas uma pequena equipe, principalmente Paulo liderando com Silas do seu lado e carregando consigo um jovem Timóteo. E Paulo foi para junto do rio, achando havia um lugar de oração, ali encontrou umas mulheres, e dentre elas estava a Lídia, vendedora de púrpura, de tecido. Ela se interessou pela palavra de Deus, e por fim, ela e toda a sua casa foi salva e batizada. Assim surgiu a primeira família da igreja em Filipos. E depois aconteceu uma situação, vocês sabem, que Paulo expulsou o demônio de uma jovem que fazia adivinhação por meio de espírito maligno, e os seus senhores perderam fonte de lucro e fizeram um tumulto. Paulo e Silas foram colocados em cárcere. Açoitaram aos dois e encarceraram os dois. Mas eles não murmuraram, não reclamaram. Eles estavam alegres, orando, cantando. E naquela hora o Espírito Santo estremeceu o lugar onde eles estavam, e todas as portas, as cadeias foram abertas. E o carcereiro, preocupado, achando que todos haviam fugido, Paulo falou: não se mate, nós estamos todos aqui. Foi assim que o carcereiro recebeu Paulo e as Silas, limpou seus ferimentos e levou para sua casa, e toda a casa do carcereiro foi salva e batizada também. Assim começou a igreja em Filipos de uma maneira muito íntima, muito caseira, vamos dizer assim, certo? E a igreja em Filipos, desde então, irmãos, tinha uma ligação muito orgânica com o apóstolo Paulo. Eles não tinham problema nenhum com Paulo, pelo contrário. Outras igrejas não se preocupavam com a necessidade da obra. Outras igrejas não se preocupavam que Paulo, para pregar o evangelho, ele tinha os seus gastos, ele precisa comer, precisava ser hospedado em algum lugar. E a igreja em Filipos, que era uma igreja tão novinha, ela se preocupava com isso. Ela mandou para Tessalônica, quando Paulo desceu para Tessalônica, não só uma vez, mas 2 vezes oferta, para que Paulo pudesse pregar o evangelho. E quando Paulo desceu a Corinto, ninguém se preocupou com a necessidade dele. Ele teve que trabalhar com as suas próprias mãos, fazendo a tenda, que era o ofício dele. E ali encontrou o casal Áquila e Priscila. Vocês conhecem esse casal na Bíblia. E ali, irmãos, mais tarde, as igrejas da Macedônia, lideradas pela igreja em Filipos, mandaram mais de uma vez o suprimento necessário para Paulo poder trabalhar. Irmãos, aí você vê uma igreja que participava da graça do evangelho, né, que Paulo pregava. O progresso do evangelho, irmãos, essa igreja tinha parte, tinha graça. Portanto, irmãos, é uma história bonita entre a obra e a igreja, entre Paulo e a igreja em Filipos. Todavia, nessa reunião, eu tenho que falar desse porém. Paulo escreveu essa carta porque eles tinham problemas. Não entre a igreja e o apóstolo, mas entre eles.
Tinha um problema. Qual é o problema? Quem sabe? Você já leu o livro de Filipenses? Que tipo de problema eles tinham? Não pensavam concordemente. Eles tinham discórdias. Por quê, hein? Uma igreja tão bonita, tão bem formada, tão bem criada, tão bem gerada, né? Vamos ver onde eu quero começar essa noite. Sabe onde começa o problema? Graças a Deus, irmãos, todos nós aqui ouvimos o Evangelho, a palavra do Evangelho, e nós, pela obediência à palavra do Evangelho, nós somos salvos. Tudo que a palavra falou, nós obedecemos, confessamos nossos pecados, não foi? Invocamos o nome do Senhor e recebemos a salvação. E o Espírito Santo nos gerou. Hoje nós temos o novo nascimento. Agora, mais do que isso, o Espírito nos revelou a Cristo. Cristo hoje se tornou Espírito. Ele está no nosso espírito. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós recebemos Cristo como Espírito dentro do nosso espírito, não foi? E também a nós foi revelado que Deus nos colocou na igreja. E na igreja há tutores e curadores, Gálatas 4, certo? Onde nós estamos sendo cuidados, estamos crescendo juntos, estamos sendo edificados numa habitação de Deus no Espírito, que é a igreja de Deus, é a família de Deus, é a noiva de Cristo, é a guerreiro de Cristo, é o novo homem, é ou não é? Aleluia. Você tem algum problema com todas essas revelações? Certamente não. Certamente não. Tá bom, agora vamos começar o primeiro dia da vida da igreja. Colocar você no serviço de recepção. Colocar você no serviço de transportes. Colocar você para cuidar das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Forma-se o comitê para fazer serviço. Pronto. Aí começa o problema. Vocês estão me entendendo ou não? Eu não tenho nenhum problema com a revelação. Não tenho nenhum problema com o evangelho. Mas a hora que a gente é colocado juntos, para servir juntos, irmãos, nós somos obrigados a nos conviver. Relacionamento humano. Hora que precisamos de relacionamento humano, um tem uma opinião, outro tem outra opinião, um acha que tem que ser assim, outro tem que ser daquele jeito, irmão, começa a confusão. Essa aí é a igreja em Filipenses, dos Filipenses. E aqui não tem problema, né? Agora não, né? Ouvindo a palavra, não. Ó Senhor Jesus. Irmão, esse problema é muito prático. Para isso, Filipenses vem nos ajudar e muito. E muito. Ó Senhor Jesus. Nós temos que ser práticos. Hoje no almoço os irmãos estavam falando, né? Estavam falando que não basta a gente pregar o evangelho, mas que o nosso viver tem que ser condizente ao evangelho. Não foi? Que as pessoas precisam olhar para o nosso viver, nosso testemunho, nosso palavreado, nosso relacionamento com a mulher, com a esposa, com o marido, com os filhos, com o vizinho, com a família, com a igreja. Irmãos, tem que ser condizente àquilo que nós pregamos. Aí vem a dificuldade, né? Todo mundo é nota 100 nisso? Dá para levantar a mão? Eu não tenho problema nenhum com isso. Irmão, todos nós temos problema. É ou não é? Portanto, irmãos, nós temos o querer. Nós temos vontade de praticar a palavra do Senhor. Todos aqui têm vontade de praticar a palavra do Senhor. Só que, ora, nós vamos praticar a palavra do Senhor. No nosso dia a dia, começamos a enfrentar dificuldades. Irmãos, entendem o que eu quero dizer? Como é que fica então? Como é que a gente faz?
Ó Senhor Jesus. Por isso, somente a nossa capacidade humana para tentar melhorar a nossa humanidade, para viver no relacionamento com outras pessoas, para a edificação da igreja, para servir ao Senhor junto com os outros irmãos, já não atende à necessidade. A nossa humanidade é muito limitada. A nossa humanidade é deficiente. Quando Deus criou o homem com um sopro num boneco feito de barro. O nosso corpo foi feito, isso está em Gênesis 2:7, não é? Quem sabe falar de cor? Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus do pó da terra, o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Assim o homem foi criado. Por que Deus precisou criar esse corpo aqui do pó da terra? Porque, irmãos, Deus precisava colocar a sua criatura, homem, para viver aqui na terra. Se Deus não formasse um corpo terreno, nós não teríamos como viver aqui na terra. Então, primeiramente, o corpo terreno, feito do pó da terra. Só que a nossa essência, irmãos, não é do pó da terra. A nossa essência na criação é o sopro de Deus. Então, o homem feito do sopro de Deus. E o sopro de Deus, irmãos, traz a própria essência de Deus, a essência eterna. Esse corpo feito do pó da terra é temporal. Esse corpo aqui é limitado, tem prazo de vida útil, não é? Eu já estou quase, já passei da 2/3 já, né? Estou indo para o último terço, queimando o meu último terço de vela, do pavio da vela. E por isso eu não tenho 40 anos para vagar no deserto. Você tem, não? Vocês são mais jovens ainda, pode ficar mais 40 anos no deserto. Eu não posso mais ficar, né? Se você quiser ficar, né? Eu também não quero. Então vamos andar rápido? Tá bom. Então como andar mais rápido? Irmãos, nós... Espero que vocês estejam me entendendo, tá? A coisa exige um pouco, quem sabe essa mensagem você vai ter que rever, reouvir, ruminar, para você conseguir entender a profundidade dela, né? Então, nós fomos criados pelo Espírito, sopro do Espírito, e o Espírito formou o nosso espírito humano. Por quê? Deus queria, Ele como Espírito, habitar em nosso espírito. Então, nosso espírito seria esse vaso, esse copo, para receber Deus que é Espírito como seu conteúdo. Irmãos, nós, homens, fomos feitos desse jeito. Só que quando Deus soprou o Espírito dentro de nós, formou-se a alma dentro de nós. Então nós nos tornamos uma alma vivente. Por que alma vivente? Quem sabe? Por que alma vivente? Porque no Espírito não há distinção de personalidades. A alma é a nossa personalidade. Vocês estão vendo a diferença? O Espírito é um vaso, é um utensílio, instrumento para receber o Espírito de Deus. Mas o que Deus quer usar em nós, a humanidade está principalmente na alma, na personalidade. E cada um de nós é diferente um do outro. Não há duas almas iguais nesse mundo, eu já falei da outra vez aqui. Não há duas almas iguais. Deus fez questão de fazer isso para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida por principados e potestades. Que Deus, Ele é capaz de fazer pessoas tão diferentes, mas Ele é capaz de Ele encabeçar essas pessoas tão diferentes para fazer dessas pessoas uma só entidade orgânica com Ele, que é a igreja. Só Ele consegue fazer isso. Somos tão diferentes. Mas como é que o homem consegue? Tendo o Espírito que pode receber o Espírito de Deus. Tem a alma, que é a nossa personalidade. E a nossa personalidade toda, irmãos, é onde Deus colocou a nossa humanidade. Para justamente, para daí,
terminar o seu trabalho em nós. Só que a nossa humanidade é que nem uma luva sem a mão. Nós temos tudo o que precisa para viver, para cumprir a vontade de Deus aqui na terra como nossa humanidade. Só que precisava o quê? Da mão de Deus entrar dentro da nossa humanidade. Por isso Deus nos colocou diante da árvore da vida. Ele colocou a árvore da vida no meio do jardim para mostrar, irmãos, que o homem precisava receber Deus como vida. E Ele entrasse em nós como a mão da luva, aí sim nós estaríamos completos. A nossa humanidade estaria adequada para atender qualquer necessidade de Deus. É ou não é? Mas a Satanás se antecipou. Ele sabia que se a mão de Deus entrasse nessa luva, ele estaria perdido. Ele ia perder o reinado dele. Então ele foi lá, enganou a Eva e fez a Eva comer da árvore que Deus disse para não comer. E com isso, irmãos, ele conseguiu tirar o homem debaixo da autoridade de Deus e foi levado para outra linha de autoridade de Satanás, a linha de autoridade paralela, clandestina, que não pode existir nesse universo, que é a razão de todo o caos e corrupção que há no mundo, por causa dessa outra linha de autoridade, porque esse universo só funciona com uma autoridade, a autoridade absoluta e única de Deus. Só que ele conseguiu colocar o homem debaixo da sua autoridade das trevas, do império das trevas. Aí veio todo o problema. O homem, além de não receber a mão de Deus, a vida de Deus dentro dessa luva, que é a humanidade, então a humanidade do homem ainda era deficiente, ainda se contaminou. O pecado entrou no homem, a morte entrou no homem, e a morte passou para todos os homens, e a nossa humanidade foi corrompida. Portanto, irmãos, quando nós cremos no Senhor Jesus, o nosso espírito foi salvo, não é? Mas a nossa alma continuava do jeito que estava, deficiente, contaminada. E Deus tem um trabalho muito grande para trabalhar em nós, para poder nos transformar, fazer da nossa humanidade, pouco a pouco, se tornar uma humanidade como Deus projetou para ser, lá no Jardim do Éden. Vocês estão entendendo agora? Começando a entender um pouco do que se trata do livro de Filipenses? Mas como é que Deus consegue fazer isso agora no caminho de volta? Porque as coisas estão muito mais difíceis. Você sabe que é mais fácil você demolir uma casa velha, reconstruir, do que reformar uma casa. Quem tem experiência em fazer isso? Reforma da casa sabe do que eu estou falando. Era melhor o Senhor nos derrubar tudo e refazer. Irmão, mas Deus pegou esse desafio. Pegou você, já indo para o lago de fogo, com um tição ele foi lá, arrebatou do fogo. Você já estava estragado por Satanás, pela vida maligna, não é isso? Ele limpou a parte carbonizada, ele com a sua vida está transformando você. No entanto, para edificar você com outros santos, lá vem outro problema, grande problema. Você não tem humanidade necessária para conviver com outras pessoas. Irmãos, Deus é amor. A nossa solução, irmãos, está em Deus é amor. Deus é amor, Deus é luz. Essas duas coisas, irmãos, nos bastam. Deus é amor, Deus é luz. Mas, como fazer com que esse Deus que é amor pudesse, irmãos, mexer na nossa humanidade? Como pode fazer esse Deus que é luz pudesse, irmãos, favorecer a nossa humanidade? Qual a maneira? Pense um pouco você. Como é que Deus consegue pegar Ele diretamente e colocar em você esse efeito do amor, esse efeito da luz? Como? Qual seria a solução? Qual seria o jeito? Pense um pouco.
Deus precisou enviar seu Filho. É por meio de Jesus Cristo. Ele precisava colocar o amor, Deus que é amor, Deus que é a luz, em forma que o homem consiga assimilar. Como o homem consegue assimilar? Deus é amor, Deus é luz. Ele então fez seu Filho se rebaixar, se esvaziar. Filipenses 2. Isso tudo estou falando de Filipenses, tá? Filipenses 2. Vamos dar uma olhada aqui. Filipenses 2:5. Tende em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usurpou como usurpação, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, para Jesus poder nos ajudar, ele teve que passar por duas grandes provas, duas grandes, vamos dizer assim, válvulas. A primeira, ele é Deus. Se ele não abandonar sua posição de Deus, ele não tem como nos ajudar. Então ele precisou passar por primeiro gargalo. Qual é o primeiro gargalo? Esvaziar-se. Ele precisou se esvaziar para ele não vir tomar forma de Deus aqui na terra. Ele é a famosa carteirada. Famosa carteirada. Para um guarda de trânsito na rodovia, e você fala assim: ô guarda, você sabe quem eu sou? Eu sou senador da República. Aqui a minha carteirinha. A famosa carteirada, não é isso? Quem aqui usa a carteirada? Mas na igreja você usa. Ô menino, minha boa ideia é essa aqui, ó. Você não tinha nem nascido, estava na vida da igreja, viu? Não é assim? Você usa a sua carteirada, não é isso? Irmãos, Jesus, ele era Deus. Ele a si mesmo se esvaziou. Quando Satanás foi tentá-lo, se é filho de Deus, mas ele estava no lugar de filho do homem. Ele não usurpou a posição de Deus. Se você não se esvaziar, irmão, não tem caminho para você na humanidade. E ainda tomou a forma de homem, tomou a forma de servo, veio para servir. Em segundo lugar, versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, o primeiro passo, o primeiro gargalo é esvaziar-se. E o segundo passo, o segundo gargalo é humilhar-se. Mas qual a diferença? Quem sabe a diferença? Qual a diferença? Esvaziar-se é largar aquela posição de antes, para não ficar toda hora mostrando para os outros. Porque se ele não largasse aquela posição de Deus, ele não tinha como ajudar o homem, porque nós, coitados, não temos posição de Deus. Entendeu? Então ele tem que ser igual, ele tinha que ser igual a um de nós, para poder nos ajudar. Ele teve que se esvaziar. Vocês entenderam ou não? E ele teve de se humilhar. O que é se humilhar? Se humilhar, irmãos, é tomar a cruz. Jesus, em nenhum momento, ele viveu por ele mesmo. Viveu? Em algum momento ele fez a própria vontade? Mesmo que seja por 5 segundos. Em algum momento ele fez a sua própria vontade? Em algum momento ele quis ir para o supermercado e ele foi? Ele não teve tempo livre. Todo o tempo era controlado pelo Pai. Não é assim? Então, irmãos, esse era Jesus que se humilhou. Por isso ele podia dizer para nós em Mateus 16, 24. Quem sabe? Como é que fala? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e
Siga-me. Porquanto, se alguém quiser salvar a sua vida da alma, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Não é? Bom, esse é o caminho. Humilhar-se. Uma vida de cruz. Jesus não só foi crucificado no final de sua vida, mas ele já começou tomando a cruz no momento que nasceu aqui na terra. Viveu aqui na terra uma vida crucificada. Ele aprendeu a obediência. Irmãos, Deus precisa levar esse homem todo que estava debaixo da autoridade de Satanás, de volta para a autoridade de Deus. Mas para levar você e eu de volta à autoridade de Deus, precisamos aprender a obediência. A gente não sabe o que é obedecer a Deus. Nós temos nossa vontade muito livre. Eu vou para onde eu quero ir, né? Invoco o Senhor só quando tenho necessidade. Quando não tenho, eu sou dono de mim mesmo, né? Então nós precisamos aprender a obediência. Ele se humilhou a si mesmo. Ó Senhor Jesus. Não sei se eu vou ter tempo. Vamos lá, vai. Vamos achar um pouco de tempo. Hebreus 2. Vamos lá para Hebreus 2? Aquele versículo que fala do reino que o irmão que tanto gosta. Vamos lembrar um pouco isso? Hebreus 2, 5, né? Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos, e todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Irmão, que maravilha! Esse é o homem que Deus criou. Deus vai fazer isso ou não é? Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Irmão, tudo vai estar debaixo do domínio do homem, representado pela igreja, por mim e por você. Agora, porém, tem um porém. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Quer dizer, ainda não aconteceu, né? A pulga ainda pica você, a muriçoca ainda pica você, não é isso? Ainda não obedece a você, certo? Hã? Leva a morte, né? Pode vir dengue, pode vir o chico, como é que é? O chico. Que fazer, irmãos? Essas coisas não estão sujeitas ao homem ainda. Qual é? O que Deus projetou para que isso pudesse acontecer? E aqui está falando que vai acontecer. Mas que caminho Deus desenhou para isso acontecer? Primeiro Ele preparou o Jesus. Dá uma olhada no versículo seguinte. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte. Irmão, como é importante sofrimento aqui. Sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Irmãos, Deus preparou a Jesus para ser o primeiro homem a ser aprovado por Deus. E ele provasse por nós o sofrimento da morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Vocês estão entendendo esse versículo realmente? Deus precisava, irmãos, preparar por meio do sofrimento dele,
Ele aprendeu, irmãos, a obedecer por meio dos sofrimentos enquanto viveu aqui na terra. Ele tinha uma humanidade como nós. Ele era sujeito às mesmas fraquezas nossas. Só que nele não havia pecado, porque ele não desobedeceu ao Pai em nenhum instante, nem por um segundo qualquer. Não é mesmo, irmãos? Porque Deus precisava preparar em Jesus uma humanidade que pudesse nos ajudar hoje. No começo da mensagem eu falei para vocês que nós temos uma humanidade falha, deficiente, limitada, não é capaz de atender a necessidade de Deus para a edificação da igreja, para a transformação do homem. É ou não é? E agora eu estou mostrando para vocês o caminho. Qual o caminho que Deus desenhou para que Deus pudesse nos ajudar, para levantar essa humanidade caída que nós temos, para poder preencher essa necessidade que nós temos de humanidade. Jesus. E não foi fácil para ele. Não pense que foi fácil. Ele sofreu, né? Não é isso? Para ser nosso autor da salvação. Versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Você sabia disso ou não? Está na sua Bíblia. Deus não salva anjos. Anjo caiu uma vez, acabou. Mas quantas vezes a gente cai? Quantas vezes a gente erra? Deus vem para salvar a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas, presta bem atenção a esses detalhezinhos. Convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Ele tinha que ser igual a nós, irmãos. Se não fosse igual a nós, a sua humanidade não poderia nos ajudar. Ele seria um super-homem, que nós não somos. Não, mas Deus o fez um homem igual a nós, só que preparou na sua humanidade, uma humanidade que nós precisamos, para viver hoje aqui. Vocês estão percebendo que eu estou construindo uma coisa? Espero que vocês estão enxergando o que eu estou construindo aqui, né? Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso. Qual foi o tema aqui? Entranhados, afetos e misericórdia. Começou aí, vocês estão enxergando ou não? Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, isso? Sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele tem poder para socorrer você nas suas deficiências da sua humanidade. A sua humanidade chegou a um certo ponto, não vai mais. Ele pode te socorrer. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Ó Senhor Jesus. Capítulo 3. Talvez eu fale em outro lugar, não vou falar aqui. Capítulo 3, irmão, já fala o caminho da gente sair dos 40 anos no deserto. Vamos cair fora? Vamos entrar na boa terra logo? Entrar no descanso? Depende de se você se sabe ou não, como tirar proveito dessa humanidade que Deus preparou. Eu vou ler capítulo 4 para vocês. 4, versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão.
Eu não tenho, essa noite eu vou ter um tempo para falar, mas capítulo 5 vai falar o seguinte. No dia em que, vou já adiantar aqui, viu, Jobson, vou adiantar um pouco aqui. No dia em que Deus ressuscitou a Jesus, Ele disse o quê? Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E você sabia que nos dias em que Jesus viveu aqui na terra, procurando acumular coisas da humanidade para depois atender a nossa necessidade, você sabe que Ele, com lágrimas, Ele pedia em oração a Deus para que a sua carne não visse a corrupção quando Ele morresse? Em outras palavras, Ele queria que, enquanto Ele viveu aqui na terra, pudesse construir uma humanidade elevada pela vida divina, pudesse nos atender à necessidade e que fosse aprovada por Deus. Se Deus aprovasse o trabalho dele de ter deixado para nós, eu vou chamar de depósito, um depósito da humanidade elevada, que atenda a nossa necessidade hoje, humanidade baixa que nós temos, Deus, se aprovasse, Deus ia ressuscitar ele. Você sabia disso? Então, ele naquele dia foi aprovado por Deus, e disse, tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Então ele se tornou o primeiro homem, filho de Deus, sabia? Não filho único de Deus, porque ele já era filho único de Deus como Deus. Mas como homem, ele se tornou o filho primogênito de Deus. Mas mais uma coisa aconteceu aqui, que nem eu e você tínhamos visto isso antes. Eu vi esses últimos dias. Você sabe que no dia em que Cristo, Deus falou assim, tu és o meu filho e hoje te gerei, ele foi feito sumo sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque. Leia isso no capítulo 5, você vai concordar comigo. Por que sumo sacerdote? Para atender a nós, servir a nós, irmãos, como um garçom, a humanidade que nos falta. O que você está precisando? Eu vou suprir você. Ele é o nosso sumo sacerdote para sempre. Não da ordem de Arão, que é na ordem humana, mas da ordem de Melquisedeque, do Deus eterno. Acho que estou indo longe demais, né? Acho que não sei se vocês vão conseguir entender, mas então vou voltar um pouquinho. Vamos lá para o Filipenses. Voltar um pouquinho. Eu me empolgo às vezes. Irmãos, é empolgante servir ao Senhor. Esse é o motivo, irmãos, que eu vivo motivado. Todo o tempo estou motivado. Embora essas viagens realmente são um pouco cansativas para mim, acabo de voltar dos Estados Unidos, né? A gente viaja já longa, uma viagem longa para Boston. Aí de Boston a gente vai de costa leste para costa oeste. Estados Unidos é um continente mais largo do que alto, né? Do que comprido. Então, só a travessia, irmãos, levamos 6 horas de avião. 6 horas de avião de Boston para Los Angeles. E são 3 horas de fuso horário. Então, você sai daqui, né, e você chega, na verdade, ali são 3 horas depois. Então, o dia para você na ida é um dia longo, né? E na volta é curto, né? Então, assim, você já fica confuso, né? Confuso horário. E você vai num dia, a gente lá cuida dos irmãos num dia, no outro dia tem que voltar. Voltando, nós voltamos para a Flórida, né? E o ritmo acelerado, né? Então, e eu volto aqui, irmão, já tem que ir para Araguaína. Vim da Araguaína, já tem que vir para cá, Recife. E aqui os irmãos não me perdoam, né? Vão me segurar até segunda-feira, né? Irmãos, embora cansado fisicamente, irmãos, eu estou muito motivado. Muito alegre, irmãos. Servir ao Senhor, irmão, com revelação, é muito motivador. Sabemos para onde nós estamos indo. Amém? Então, vou terminar assim. Capítulo 1, versículo 8. Pois minha testemunha é Deus, e estou falando de Filipenses, tá? Quanto tempo eu tenho, ô Jobson? Tem, né? Tá.
Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Você sabia por que Paulo estava falando aqui da saudade dos irmãos? Ele tinha que acrescentar essa palavra, na terna misericórdia de Cristo Jesus? Saudade é uma coisa humana, uma coisa, não é? Normal. Eu tenho saudade dos irmãos. Mas até Paulo ter saudade, ele precisava ter saudade na terna misericórdia de Cristo Jesus. Agora eu vou explicar o que é essa terna misericórdia de Cristo Jesus. Essa palavra em grego é splankinon. Ternas misericórdia é uma palavra tão longa, mas em uma palavra só em grego. Splankinon. Mas você vai dizer, mas que palavra difícil, splankinon, é até difícil falar splankinon. Mas existe essa palavra em português. Procura no seu dicionário, splankinon. Pode procurar no Google, splankinon, dá uma olhada, o que é o splankinon? Esplanquinou. Quem achou? Vamos ver. O que o Google fala? O pai dos burros. O que fala? Ninguém achou? Esplanquinou, do jeito que eu pronuncio. E-S-P-L-A-N-O. E-S-P-L-A-N-C-N-O, isso. Vísceras. Na original, são vísceras, intestinos, entranhas. Só que no sentido figurado do grego, é onde estão, irmãos, todos os sentimentos mais profundos da humanidade. Onde estão a bondade, misericórdia, compaixão, perdão que nos falta tanto. Não é? Tudo isso está no esplâncino de Cristo Jesus. E onde formou esse esplâncino de Cristo Jesus, onde estão todos os depósitos da humanidade elevada de Cristo. Como se formou? Acabei de ler para vocês em Hebreus. Enquanto Jesus viveu aqui na terra, se ele não trabalhasse, sofresse para aprender obediência, né? Passar pelas mesmas fraquezas e vencesse sobre as fraquezas, irmãos, ele não teria, irmão, como formar um esplâncino, um depósito para nos ajudar hoje. Graças a Deus, irmãos, Jesus foi aprovado. Durante todo o tempo que ele viveu aqui na terra, ele formou nele um esplâncino, um depósito de terna misericórdia. Essa mesma palavra está em capítulo 2, versículo 1. Vocês leram? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, é a mesma palavra, é esplâncnon. O tradutor tem até dificuldade de traduzir. Para um ele fala ternas misericórdia, né? E outro ele traduz para entranhados afetos e misericórdia. E a mesma tradução, é a mesma palavra para Colossenses 3,12 que nós vemos. Como fala? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. É a mesma palavra em grego, splankinon. Ó Senhor Jesus. Para começar, só para vocês entenderem um pouco o que eu quero dizer. Para começar, irmãos, misericórdia não é o ponto forte da nossa humanidade. Você é misericordioso? Até Paulo, para ter saudade, ele tinha cuidado de ter saudade no esplâncino de Cristo.
para não usar sua humanidade natural. Até para amar os irmãos, nós não podemos usar nossa humanidade natural, porque ela é deficiente. Precisamos usar a humanidade de Cristo, que está dentro do nosso esplêndido de Jesus Cristo. Nós não somos misericordiosos, somos misericordiosos? Não somos compassivos, não temos compaixão, temos? É muito mais fácil nós julgarmos um ao outro, não é muito mais fácil? Alguma coisa aconteceu na reunião, logo depois da reunião todo mundo começa a julgar, né? Isso aí que aconteceu assim, olha só, e tal, todo mundo começa a julgar. Paulo em Romanos 14 fala para a gente não julgar, não foi? Não julga as pessoas pela comida ou pela bebida, mas nós somos facilmente julgadores, somos juízes, julgamos todo mundo, somos críticos, criticamos muito facilmente. Nós somos muito cobradores, nós fazemos cobrança um do outro, não é mesmo, irmãos? O casamento às vezes não dá certo porque um cobra demais do outro, um julga demais o outro, um critica demais um outro, porque cada um tem um jeito, o outro, um quer impor o jeito do outro, dele para o outro, não é assim? Não é assim? Por isso, irmão, a gente não consegue conviver direito, mas nós precisamos tomar um esplêndido em Cristo Jesus. Como diz Jeremias 3:22. Não, Jeremias não, Lamentações 3:22. Onde está isso? Vamos dar uma olhada lá? Lamentações, né? Quem achou? Pode ler para nós. As misericórdias do Senhor não têm fim. Nós não tem nem começo. Dele não tem fim. Não é? Romanos 9. Romanos 9. Isso. Onde está? 16, né? 9:15. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Quer dizer, ele tem misericórdia, ele tem compaixão, ele é um Deus de misericórdia, Deus de compaixão, ele vai ter a quem quer. Os irmãos entendem? Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Quando falamos de apacentar as pessoas, vocês se lembram que falamos muito de Mateus 9, quando Jesus veio aqui na terra, viu a multidão aflita. Vocês se lembram daquele versículo, não? 9:35, a partir de 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Esse verbo compadecer-se é splankinizomai. Vem da raiz splankino, entranhas. Irmãos, está cheio disso na Bíblia toda. Irmãos, graças a Deus, hoje nós temos um depósito de uma humanidade de Jesus que foi levada pela vida divina. O Deus de amor conseguiu colocar o amor de Deus na humanidade do homem. E onde? Humanidade de Jesus. E assim elevou a humanidade de Jesus. Tanto é que Deus aprovou, ressuscitando dentre os mortos. E hoje essa humanidade está no esplêndido de Cristo Jesus, está no Espírito. Onde nós vamos buscar humanidade para viver aqui na terra? Está no nosso Espírito. Do contrário, irmãos, nós vamos estar, como Paulo fala em Gálatas, nos mordendo, devorando uns aos outros, não é assim?
eu sou melhor que você. Filipenses, problema do Filipenses, são tão bons com apóstolos, mas na hora que eles vão servir juntos, não conseguem concordar um com o outro. Até duas cooperadoras, quem é? Sintique, Evode e Sintique, não pensavam concordemente, até duas cooperadoras entre eles, não conseguem pensar a mesma coisa. Bom, essa discórdia vem da nossa humanidade, mas na humanidade de Jesus, não tem discórdia. Não é mesmo, irmãos? Eu vou terminar a mensagem. Vamos parar de dar volta no deserto? Se você quer continuar do jeito que está, se falar mal um do outro, competir um com o outro, pensar um é melhor que o outro, pensar com discórdias entre nós, então nós vamos rodear mais 40 anos. Ou nós podemos andar num caminho mais curto. Quando o Senhor mandou 12 espias para espiar a terra, nós podemos ter o espírito de Caleb e Josué. Tem um espírito diferente. Quem tem um espírito excelente aqui? Podemos andar mais curto, irmãos, caminho mais curto. Vamos servir junto com os irmãos? Buscando a humanidade elevada no esplêndido de Jesus. Quando passamos a discutir, vamos buscar, ó Senhor Jesus, esplêndido de Jesus. Não é mesmo, irmãos? Por quê? Porque é fácil até sermos um no espírito, mas para sermos um de alma, aí que precisamos da humanidade elevada de Jesus. E no livro de Filipenses está cheio de lugar que Paulo fala, sejamos unidos de alma. Vocês precisam ser um na alma, porque um no espírito ainda não resolve o problema, tem que ser um na alma. E um na alma significa que você tem que buscar a humanidade elevada de Jesus, no esplêndido de Jesus, Cristo Jesus. Eu também tenho que buscar no esplêndido de Jesus Cristo. E nós dois buscamos a mesma fonte, nós vamos conseguir ser um na alma. Aí, irmãos, o serviço da igreja será harmonioso. Não tem como o Senhor não abençoar. Com a nossa unanimidade, com a nossa unidade. Serviço feito com excelência na igreja, pregação evangélica com vigor, com vitalidade, os grupos familiares crescendo, se multiplicando, não é mesmo, irmãos? As ofertas crescendo, porque nós temos encargo, não é isso? As reuniões da igreja cheias de alegria, com entusiasmo, não vai acontecer mais, reunião está marcada às 7h30, 7h45, entra o irmão responsável da igreja, e por acaso ele toca violão, ele está afinando o violão ainda. Mas não tem sentido, não é isso? Marcado 7h30, irmão, 6h30 já estamos por aqui, 7 horas estamos por aqui, cheio de espírito, cheio de alegria. Irmão, é uma alegria servir ao Senhor. Vamos dar o melhor para o Senhor. Podemos buscar no esplêndido de Cristo Jesus a humanidade elevada de Jesus, para edificarmos a igreja. Vamos andar no caminho mais curto? Não precisa ficar no deserto 40 anos. É só parar de murmurar, não buscar sua vanglória, mas buscar no esplêndido de Jesus a humanidade necessária. Jesus é o Senhor. Vamos ruminar ainda essa palavra? Acho que vale a pena, né? 5 minutos, tá bom? Depois ainda tem um anúncio importante aqui. Fique de pé. Ajude um ao outro aí para entender isso.